Bem-vindos à aula número 19 do curso de Computação Gráfica. Nessa aula nós vamos dar continuidade à aula sobre compressão de imagens, né? E especificamente nessa aula nós vamos estudar alguns algoritmos e algumas técnicas para compressão aplicadas a imagens, tá? Então, qual é a ideia aí de compressão, né? Por que comprimir? A ideia da compressão é exatamente a gente eliminar redundâncias que venham a existir nos dados, né? Então, a maior parte dos dados com que a gente trabalha possuem uma boa parte de dados redundantes, né? Então, a intenção aí do processo de compressão é exatamente eliminar essas redundâncias, né, de forma a gerar um dado de menor tamanho que possa ser transmitido aí, ou armazenado de forma mais fácil, né, utilizando menos recursos. Como é que a gente vai eliminar essas redundâncias, né? A ideia é você criar, na verdade, uma regra, né, onde você vai representar símbolos através de códigos segundo essa regra. Então, esse processo de criação de um código a partir de um símbolo segundo uma regra ou um protocolo é que vai permitir que a gente possa diminuir a quantidade de informação, eliminando dessa informação original aquelas que são redundantes. Então, um exemplo bem simples, né? Imagine que você tem uma sequência de 5 bytes, né? Que em hexadecimal, no caso do slide. Então, a gente tem uma sequência de 5 códigos A0, né? E a gente pode ver que esses códigos são repetidos, tá? Se a gente criasse uma regrinha simples da seguinte forma, em que existiria um número que indicaria quantas vezes você vai ter um determinado símbolo repetido, você poderia, por exemplo, simplificar, né, eliminando redundância, simplificar essa informação formada por 5 bytes através de uma regra, né, que vai escrever a quantidade de elementos com aquele código, elementos esses que devem ser consecutivos, né, o mesmo elemento repetido N vezes, né, seguido do código específico que estava lá no dado original. Então, no caso aí da sequência formada por 5 bytes a 0, a gente pode simplesmente reduzir essa informação, né, comprimir essa informação através de um código 4, aliás, de um código 5, né, indicando que você tem 5 elementos repetidos e o código A0. Quais são os tipos de redundância que podem ocorrer nas imagens, né, no caso de imagens? A gente tem 4 tipos, né? O primeiro deles é o que se deve à codificação tonal, tá? Então, se você tem uma imagem com certo gamute de cores, por exemplo, 4, e você utiliza 1 byte para representar cada cor, então você está gastando aí muito mais informação do que o necessário, já que se você tem somente 4 cores na sua imagem, para que utilizar um código capaz de representar 256 cores, né? Então, nesse caso aí você tem informação redundante, né? Uma quantidade de bits desnecessário para representar a sua informação, tá? Um outro exemplo de redundância é o caso de redundância espacial, né, que se deve às estruturas, né, da sua imagem. Então, imagine, por exemplo, que você tem uma imagem que é um círculo branco no fundo preto, tá? Obviamente, você não precisaria representar a matriz com a informação de cor para cada pixel, para cada elemento daquela imagem. Você simplesmente poderia armazenar o contorno, né, e as posições dos elementos no contorno do seu círculo, e essa seria uma forma muito mais compacta de representar essa informação. Um outro tipo de redundância é o caso de redundância espectral, tá? Então, imagine uma imagem formada por vários canais, como são as imagens de satélite, por exemplo. E imagine, por exemplo, que para um determinado pixel, o valor de intensidade dos diferentes canais naquela posição são os mesmos. Então, nesse caso aí, bastaria representar o valor de somente um dos canais, né? Então, a informação replicada nos diferentes canais da imagem espectral aí está gerando uma redundância muito grande, tá? Um quarto exemplo, um quarto tipo de redundância é o que se deve à redundância perceptual. Isto ocorre porque o sistema visual humano ele não captura, ele não percebe todas as informações da mesma forma, com a mesma acuidade, né?
E o que vai ocorrer é o seguinte, você poderia muito bem retirar certas informações que você sabe que não vão ser percebidas pelo sistema visual humano, como, por exemplo, certos ruídos que vão ocorrer em algumas imagens. Como é que funciona um sistema de compressão, né? Ele, na verdade, é formado por duas partes. Existe uma parte que a gente chama de codificador e uma outra parte que é o decodificador. A primeira parte, o codificador, ele, na verdade, é subdividido em duas outras partes. O que ele vai fazer? Ele vai tomar o sinal original, no caso uma imagem, né? E vai gerar, inicialmente, né, um código para cada símbolo daquela imagem, daquele sinal. Então, nesse processo de você gerar o código aplicando uma certa regra, você vai eliminar redundâncias, tá? E uma segunda parte do decodificador, que é do codificador, que é a parte que faz a codificação para o canal, essa parte vai inserir certas informações a mais, óbvio que em quantidade menor do que a redundância que foi eliminada, né? Senão você teria perdido aí o processo de eliminação de redundâncias. Então você vai inserir algumas informações a mais exatamente para você ter tolerância a falhas, né? Poder no futuro efetuar correção de código, verificação de erros no processo de transmissão. Tá? O decodificador ele vai ser análogo, né? Ele vai ter uma parte que vai decodificar a informação que vem do canal. Quer dizer, imagine aí um processo de transmissão, né? A imagem está saindo do outro lado, né? Chegando na origem, vai ter um decodificador que vai pegar essa informação e remover aquela informação adicional que foi colocada exatamente para facilitar ou permitir uma melhor operação no processo de transmissão. Em seguida, o decodificador fonte, né, vai eliminar, vai reestruturar, né, vai recuperar sua informação a partir do código que foi gerado e que eliminou as redundâncias. Tá? Então, esse esqueminha de um sistema de compressão está ilustrado aí no slide, né, e segue aquele pipeline. Né? E qual é o objetivo aí do processo de compressão, né? O objetivo é exatamente você tomar uma imagem, no caso, né, original, aplicar um mecanismo de compressão, né, que a gente enxerga aqui esse mecanismo como uma caixa preta, que vai gerar uma nova informação, no caso ali AC, né, e essa informação vai ter redundâncias eliminadas. Tá? E o que vai ocorrer é que no processo de recuperação dessa informação, né, da informação original, você quer obter uma informação B que seja o mais próximo possível da informação A. Tá? No caso de uma compressão aí sem perdas, que a gente vai ver daqui a pouquinho, o que a gente espera é que B seja exatamente igual a A. Mas no caso de compressão com perdas, na qual você permite que alguns dados sejam eliminados, né, você quer que a sua imagem recuperada seja o mais próximo possível da imagem original A. Então, como eu havia falado, existem duas formas de compressão. Uma é o que a gente chama de compressão com perdas, em que o objetivo é exatamente eliminar redundâncias, né? Você simplesmente vai retirar informação adicional que existe lá nos seus dados, na sua informação, né? Mas sem introduzir nenhuma perda. Quer dizer, o processo de recuperação vai permitir que você resgate a informação original. Já a compressão com perdas, né, permite que você elimine certas informações que não são relevantes para o processo aí que você deseja realizar. Tá? Então, um exemplo típico, e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, são processos de compressão de imagens com perdas, como, por exemplo, é feito no formato JPEG. Né? Você pode descartar certas informações que não são relevantes, até porque o processo de percepção visual humano ele não é tão perfeito assim. Quer dizer, ele não percebe certas informações e essas informações que não são percebidas não vão colaborar para uma melhor compreensão da informação que está armazenada naquela imagem, por exemplo. Tá? Então, o processo de compressão com perdas permite que você faça uma compressão muito maior do que aquela sem perdas, tá? Desde que você aí considere uma certa tolerância para a quantidade de informação que vai ser perdida e que não vai afetar o processo final que você vai realizar sobre o dado comprimido. Vamos dar uma olhada inicialmente nos algoritmos, nos processos de compressão sem perdas, né? Então, como eu havia falado, a ideia é exatamente você eliminar somente as redundâncias que existem na imagem, mas você não vai descartar nenhuma informação
que esteja presente naquele conjunto de dados. Tá? A gente vai ver basicamente 3 algoritmos aqui. Tá? Esses algoritmos eles estão presentes na maior parte aí dos formatos de armazenamento de imagens. Né? E a gente vai começar vendo a codificação de Huffman. Né? Em seguida a gente vai ver o algoritmo LZW. E por último a gente vai ver o algoritmo RLE. Então, quer dizer, o que é a codificação de Huffman? O que é o código de Huffman? Foi um algoritmo aí proposto, obviamente, pelo Huffman, né? O cara que deu o nome ao próprio algoritmo em 1952. Tá? E a ideia intrínseca desse algoritmo é você gerar códigos cujo tamanho ele é variável. Tá? Então, a ideia é bastante intuitiva e bem simples. Aqueles símbolos que existem no seu dado, entendam símbolos aí como, por exemplo, a intensidade de uma cor. Pense numa imagem monocromática para facilitar, né, um valor entre 0 e 255. Né? Então, ele vai representar os símbolos por códigos que variam em número de bits. Tá? Então, a ideia é você associar códigos menores aos símbolos mais frequentes no seu dado, no nosso caso, imagens, né? E códigos maiores naqueles que são menos frequentes. Tá? Então, com isso, a gente espera obter um dado final com uma quantidade de informações muito menor do que o dado original. Tá? Então, qual é o dado de entrada aí para o algoritmo de Huffman, o algoritmo de Huffman, né? A codificação de Huffman? É um conjunto de símbolos, tá? Então, um conjunto de símbolos, obviamente, e o seu dado original, tá? No caso ali uma imagem. Então, esse exemplo que está sendo ilustrado ali no slide, né? Ele, na verdade, é uma imagenzinha pequena, uma imagem 8x8, tá? Ela está colorida apenas para tornar mais claro os valores que estão ali representados, né? Mas no fundo ela representaria uma imagem monocromática. A gente pode perceber isso porque cada elemento, na verdade, é um valor escalar, né? E o que o algoritmo de Huffman vai precisar calcular de início é a frequência com que ocorre cada símbolo ali na imagem. Então, você tem uma imagem ali de tamanho 8x8, você tem um conjunto de símbolos, né? E esses símbolos estão dentro de um conjunto, por exemplo, de 0 a 255, né? E você vai representar a frequência, a quantidade de cada um dos símbolos que ocorrem naquela imagem. Por exemplo, o 0 ocorre 28 vezes, o 10, 14 vezes. E você vai calcular a frequência para cada um desses símbolos que ocorrem na sua imagem. Tá? Então, o objetivo do código de Huffman é gerar uma codificação ótima, né? Quer dizer, aquela que vai permitir você armazenar a sua informação com a menor quantidade de bits possível. Tá? Isso sem perdas. Né? E o que a gente vai fazer é partir do pressuposto que nenhum código é prefixo de nenhum outro. Isso vai facilitar enormemente o processo aí de codificação e também de recuperação da nossa informação. Então, como funciona o processo em si? Tá? Cada um daqueles símbolozinhos que ocorrem, por exemplo, no seu dado, na sua imagem, juntamente com a frequência de ocorrência dele próprio, né, vai ser considerado como sendo o nó raiz de uma árvore. Tá? Então, o processo vai começar com N símbolos, né, juntamente com os valores de frequência, e cada um desses símbolos, juntamente com a sua frequência, vai representar a raiz de uma subárvore. Tá? E o processo consiste em, a cada passo, você selecionar duas subárvores aí que contêm a menor frequência. Tá? E ao selecionar essas duas subárvores de menor frequência, a gente vai gerar uma nova árvore, criando um novo nó, tá? Que vai ter como filhos, né, como subárvores filhas, as duas subárvores que você selecionou no passo anterior. Tá? E, obviamente, essa nova subárvore criada vai ter como valor de frequência a soma das frequências das suas subárvores filhas. Tá? Então, esse processo é repetido, né, gradativamente, como a gente vê aqui no próximo slide, né, você vai repetindo esse processo, no caso, n vezes, né, n menos uma vezes, e no final desse processo você vai ter uma árvore, né, onde você vai associar as arestas da sua árvore bits valendo 0 ou 1. Tá? Então, na medida que você percorrer
a sua subárvore até as folhas, você vai determinar o código associado ao seu símbolo. Obviamente, o que vai ocorrer os símbolos que têm menor frequência, eles vão estar em maior altura na sua árvore, o que vai significar que o caminho da raiz da árvore até cada uma dessas folhas vai ser maior do que aqueles símbolos que têm menor frequência. Maior frequência, desculpa. Então, aqui tem um exemplo, né, de uma árvore de prefixo, exatamente o que o código de Huffman procura gerar, né? Então, ela é uma árvore binária, então a gente pode ver que os símbolos eles estão nas folhas da sua árvore, né? E, na verdade, o código que vai ser associado a cada símbolo é dado por aquela sequência de bits, né, determinadas pelo caminho que vai da raiz até a folha específica. Então, no caso ali do símbolo S1, o código dele vai ser 0, do símbolo S2 a gente vai ter 100, e o que a gente pode perceber numa árvore de prefixos, né, é que nenhum código de cada símbolo é prefixo de um outro código. Então, para exemplificar, vamos dar uma olhada nesses slides, né? A gente tem aquele exemplo lá da imagenzinha que a gente viu, 8×8. A gente calculou a frequência de cada um dos símbolos, né, e criou um nó correspondente a uma subárvore para cada um dos símbolos, juntamente com o seu valor de frequência. Então, no primeiro passo, a gente vai selecionar as duas subárvores que têm menor frequência. Então, no caso, a gente selecionou os nós 3 e 4, né? E que tem frequência 2/64 e 4/64, né? E vai gerar agora uma nova subárvore, né? Criando um novo rótulo, e a raiz dessa nova subárvore vai ter como valor de frequência a soma das duas frequências das subárvores que são filhas dessa nova árvore que a gente criou. Tá? E agora, no próximo passo, a gente vai escolher ainda, mais uma vez, né, as duas subárvores que têm menor frequência, considerando esse novo conjunto. Então, quer dizer, a gente tem agora uma nova subárvore, né, cuja raiz é a 6, e ela vai ser considerada agora no processo de escolha das duas subárvores de menor frequência. Então, mais uma vez, agora a gente criou uma nova subárvore, né? Ela tem frequência 12/64, e a gente vai prosseguir efetuando o mesmo esquema, né? Mais uma subárvore que foi criada. Mais uma nova, né? E, finalmente, a gente fechou o processo, tá? E agora a gente vai percorrer a árvore até os símbolos que vão estar nas folhas dessa nossa árvore, né? Construindo os códigos. Alguns dos códigos ali não vão ser relevantes para a gente, obviamente, porque são nós intermediários e não correspondem aos símbolos do nosso dado de entrada, né? E a gente vai escolher, obviamente, a codificação somente para os símbolos correspondentes aos nós aí de 0 até o 5, tá? Como funciona o algoritmo LZW? Né? O LZW ele é um pouquinho diferente da codificação de Huffman, né? E a ideia dele é bem intuitiva. A ideia é você criar um dicionário. Tá? Então, você tem o seu dado de entrada, vamos pensar, por exemplo, um texto, né? E você vai percorrendo os símbolos desse texto, construindo cadeias. Tá? E a ideia é você armazenar códigos, que a gente chama aqui de tokens, para essas cadeias, né? De forma que quando você encontrar uma repetição daquela cadeia, você vai simplesmente substituir aquela cadeia por um código que é de tamanho muito menor do que a cadeia que você capturou. Então, imagine, por exemplo, um texto que tem uma palavra enorme, sei lá, de 14 letras, uma palavra muito grande, 10 letras. Tá? E você determinou que aquela cadeia existe no seu texto e associou um código. Toda vez que aquela cadeia de 10 letras aparecer, você pode substituir aquela cadeia, por exemplo, por um código, por exemplo, com somente 3 algarismos, tá? Ou 4 algarismos. O que introduziria aí para a gente uma compactação bastante relevante, principalmente se essas cadeias se repetem muito e elas têm comprimento grande. Tá? Então, a ideia é você exatamente construir aí, a partir do seu dado de entrada, um dicionário de códigos, né, que vão, na verdade, substituir as suas cadeias originais. Tá? Então, no algoritmo LZW, o dicionário inicial, ele é um dicionário de 256 caracteres, né, que corresponde exatamente aos símbolos, né, primitivos que vão representar a nossa informação. Tá? No caso de uma imagem monocromática, por exemplo, esse dicionário inicial seriam
as tonalidades de 0 a 255, e no caso de um texto, por exemplo, seriam todos os valores do código ASCII, né? E o que vai ocorrer? A cada passo a gente vai ler um símbolo, né? Vai verificar se aquele cara existe no dicionário. Se ele existe no processo de compressão, a gente vai substituir aquele símbolo pelo código, né? Se ele não existir, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova entrada para aquele cara no dicionário, né? E vai prosseguir o processo. Tá? Toda vez agora que você reencontrar aquele cara, você vai substituir aquela cadeia, né? Por esse novo código que você criou. Óbvio que você tenta, toda vez que encontrar uma cadeia já existente no dicionário, acrescentar mais um símbolo para ver se existe uma cadeia um pouquinho maior, né, já existente no dicionário, para que você possa substituir uma cadeia cada vez maior por um símbolo já existente lá na nossa codificação. Qual o tamanho aí do nosso dicionário? Tá? Em geral, esse tamanho não pode ser muito grande, óbvio, né? Porque senão você não teria ganhos no processo de substituição das suas cadeias por um código. E por outro lado, ele também não pode ser muito pequeno, tá? Porque você quer ter uma boa representatividade. Você quer ter um dicionário de tamanho razoável, de forma que você possa armazenar códigos para um número razoável de cadeias, né? O que normalmente é adotado é um código aí de 12 bits, né? O que significa que o nosso dicionário vai ter um tamanho de 4.096 entradas, né? Vamos dar uma olhada em como é que funciona esse algoritmo, né? A ideia é bem simples. Você vai inicialmente começar com uma cadeia vazia. Vamos imaginar que a gente está tentando representar através do algoritmo LZW uma sequência, né, de caracteres, uma frase, por exemplo. Tá? Então você vai começar com uma cadeia vazia, né? Você vai ler o primeiro caractere, tá? E se esse caractere for diferente do fim da cadeia ou do fim do arquivo, o que a gente vai fazer é criar uma nova cadeia, que é a concatenação da sua cadeia antiga com esse novo caractere. Tá? Se a sua cadeia nova existir no dicionário, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar ler um próximo caractere, né? Até que você descubra que aquela nova cadeia que você montou não exista. Você descubra que ela não exista dentro do seu dicionário. Então, mais uma vez repetindo, né? A gente vai começar com uma cadeia vazia, vai ler um novo caractere. Se esse caractere não for o terminador, né? Você vai montar uma cadeia nova e vai comparar aquela cadeia com as cadeias que existem no dicionário. Se você descobriu que aquela cadeia ela existe no dicionário, o que você vai fazer? A sua cadeia antiga passa a ser essa nova cadeia que você montou e vai tentar ler mais um novo caractere. Tá? Você vai repetir novamente o processo, né? Vai tentar agora verificar se essa cadeia nova que você criou, adicionando mais um novo caractere, existe no dicionário, já existe no dicionário. Se ela não existir, o que a gente vai fazer é o seguinte, gerar um código para a sua cadeia antiga, quer dizer, aquela para a qual você sabe que existe no dicionário, quer dizer, lembrando que a cadeia nova, ela é uma cadeia antiga, mais um novo caractere que você descobriu. Então, se a sua cadeia nova não existe no dicionário, pelo menos você sabe o código da sua cadeia antiga, né? Então, você vai descobrir o código da cadeia antiga, né? Vai escrever esse código no arquivo de saída, por exemplo, e vai adicionar essa nova cadeia no seu dicionário. E o processo é repetido, né? Até que você faça a varredura de todo o seu arquivo. O que ocorre através desse processo é que toda vez que você encontra uma cadeia já existente no dicionário, você não vai precisar escrever no arquivo final os códigos de cada símbolo individuais daquela cadeia. Você simplesmente vai substituir aquela cadeia inteira, por exemplo, uma sequência de 10 letras, por um único código, por exemplo, de 4 algarismos. Tá? Então, nesse slide aqui tem um exemplinho, né? Eu recomendo que vocês sigam o exemplo e façam o processo seguindo o algoritmo, né? E vocês vão ver como que funciona esse algoritmo. Como que funciona o processo de descompressão, né? É basicamente o contrário do processo de compressão. E o interessante do processo de descompressão do LZW é que você não precisa armazenar o dicionário. Tá? A gente esperaria, né, que seria muito natural imaginar que você codificaria também o dicionário no arquivo de saída do processo de compressão LZW. Mas esse não é o caso. Tá? O que ocorre é que o próprio processo de descompressão ele vai construindo o dicionário à medida que vai lendo os códigos. Tá?
Essa ideia é basicamente ilustrada nesse seguinte pseudocódigo que a gente está vendo aqui no slide, né? Você começa lendo um código, né? Obviamente, esse primeiro código de um dado gerado por um algoritmo LZW, o primeiro código, ele é um código que existe no dicionário porque ele é um código primitivo, né? Então, você vai pegar esse cara, vai descodificar, né? Vai descobrir qual é o símbolo ou cadeia correspondente àquele código, no caso vai ser um símbolo primitivo, né? E a gente vai escrever esse cara no arquivo de saída, que é o arquivo correspondente à descompressão da sua informação, né? A gente vai ler agora um próximo código, né? E enquanto esse código não for o terminador, o que a gente vai fazer? A gente vai verificar se esse código está no dicionário, tá? Então, supondo inicialmente que esse código está lá, o que a gente vai fazer é descobrir qual é a cadeia correspondente àquele código, né? E, obviamente, você tem uma cadeia antiga que foi a cadeia gerada pelo primeiro código que você leu, né? Você vai escrever no arquivo a cadeia de símbolos correspondente àquele código, né? Vai capturar o primeiro caractere dessa cadeia nova, né? E você vai gerar agora uma nova cadeia antiga, onde você vai somar a sua cadeia antiga com esse caractere, tá? Essa cadeia antiga nova que você gerou, adicionando o caractere na cadeia antiga, um novo caractere, né? É algo que vai ser adicionado ao seu dicionário, exatamente como a gente fazia no processo de compressão, né? Você tinha uma cadeia antiga, você descobriu uma nova letrinha que veio da nova cadeia que você leu, você vai concatenar essa nova letrinha na sua cadeia antiga e vai adicionar essa entrada no dicionário. Então, nesse processo, você acaba reconstruindo o seu dicionário à medida que vai lendo os seus códigos. O que pode acontecer no algoritmo LZW é que você pode gerar algum código, pode surgir algum código que ainda não foi construído no processo de descompressão, tá? Isso vai acontecer, por exemplo, quando você tiver replicação de cadeias, tá? Então, imagine que você tem, por exemplo, uma cadeia, um caractere, uma cadeia, um caractere, né? E mais um caractere consecutivos, tá? Então, isso pode gerar problema no nosso algoritmo LZW, porque você pode se deparar com código que ainda não foi construído no processo de descompressão. Ele não deu origem a uma entrada no dicionário segundo o processo de descompressão. Mas, em geral, quando isso acontece, né? E se isso acontecer, você tem como resgatar o seu código pelo seguinte fato. No momento em que você acha um código que não existe no dicionário, é porque aquele código, na verdade, é o código da cadeia antiga, mais o caractere que você acabou de ler não existir no dicionário, você tem como descobrir qual é a cadeia nova que está entrando, fazendo o seguinte processo, simplesmente obtendo o valor da cadeia correspondente ao código antigo, tá? Somando aí o seu caractere que você acabou de ler. Tá? E assim você descobre qual era a cadeia correspondente a esse novo código que ainda não estava lá no dicionário. Então, vocês podem seguir um exemplinho também do processo de descompressão no slide, né? Então, é um bom exercício acompanhar tudo que está acontecendo ali passo a passo. E a gente vai ver agora mais um algoritmo, esse, por sinal, muito simples, né? Que é o Run Length Encoding, quer dizer, a codificação de sequências, né? Consecutivas. Tá? Então, a ideia basicamente é essa, é você encontrar uma regrinha para você armazenar de forma compacta uma sequência de símbolos que se repetem. Então, a ideia é muito simples, tá? Tudo que a gente vai fazer é descobrir quantos símbolos ocorrem consecutivamente, tá? E vai representar essa sequência de símbolos por um valor numérico, indicando quantos símbolos ocorrem, tá? Seguido da sua sequência. Tá? E o que vai acontecer é que para imagens que têm muita repetição, você vai conseguir um ganho de compressão muito alto. Tá? Isso na prática pode ser percebido quando vocês olham, por exemplo, aqueles formatos BMP. Né? Se você gravar uma imagem BMP sem essa codificação Run Length Encoding, né, ou RLE, você gera um arquivo imenso, mesmo que sua imagem seja, por exemplo, uma imagem toda preta. Tá? Se você habilitar o processo de Run Length Encoding, o que vai acontecer é que você simplesmente vai substituir uma imagem toda preta por um único código correspondente à quantidade de elementos que estão se repetindo, tá? Juntamente com a informação da cor. Tá? Então, um exemplo aqui é essa imagenzinha, né, onde você tem na primeira linha, né,
vários valores iguais a zero. Então, lembrando que o Run Length Encode ele é feito linha a linha, né? Então, você pode simplesmente representar aquela linha por um valor 8, quer dizer, você tem 8 símbolos com valor 0, tá? A linha de baixo, da mesma forma, a terceira linha também. Já na quarta linha, você tem uma entrada para o valor 0, então, por isso, 1 em vermelho, 0, seguido de um valor 4, então, 1, 4, e 4 valores 1 consecutivos, né? 4 valores 1 consecutivos, né? Em seguida de um valor 4 e um valor 0. Tá? Então, nesse processo aí, o que aconteceu? A gente acabou eliminando informação desnecessária. A gente consegue compactar essa imagem usando somente 48 bytes ao invés de 64, que era o tamanho original. Tá? Obviamente, se você tiver muitos elementos repetidos em sequência, você vai ter um ganho muito maior no processo de compactação. Vamos dar uma olhada agora no mecanismo de compressão, né, com perdas. Tá? Qual a ideia aí do processo de compressão com perdas? É você descartar informação que não é relevante para o seu processo final. Tá? Se esse processo for, por exemplo, simplesmente observação, percepção de uma imagem, você vai querer eliminar aqueles detalhes que não são relevantes para a percepção visual, por exemplo, do ser humano. Tá? Então, isso é que ocorre muito com imagens, por exemplo, como JPEG. Alguns detalhes ali são tão imperceptíveis que eles podem ser descartados facilmente. Tá? Então, esse processo de compressão com perdas ele é muito utilizado na internet, tá? Principalmente na tecnologia de streaming, né, em que você transmite informação através de pacotes enviados pela rede. Tá? A gente vai dar uma olhada como é que funciona mais ou menos esses algoritmos de compressão com perdas, né? E após essa passagem, né, por esse assunto, a gente vai dar uma olhada em dois tipos de formatos de arquivos, né? Vai ser o GIF, que vai ser um caso de compressão sem perdas, e o JPEG, que é um caso de compressão com perdas. Então, a ideia do processo de compressão com perdas é você gerar um dado aproximado, né? Você tomar um dado original, a sua informação original, e gerar uma informação comprimida, né? Que tem alguma perda, mas que se aproxima bastante da sua informação original. Tá? E toda aquela informação que foi perdida não é tão relevante assim para o processo final que você deseja realizar. O lance, né, o importante é a gente lembrar que o processo de compressão com perdas, ele em geral é um pouco mais complicado do que a compressão sem perdas, ele envolve um conjunto maior de técnicas, né? Em geral uma combinação de técnicas. É muito comum que um processo de compressão com perdas envolva o que a gente chama de uma transformada. Tá? A transformada é uma operação, né, um operador que vai ser aplicado à sua informação, no caso a imagem, e vai levar aquela imagem de um espaço diferente do espaço original, que é o espaço convencional que a gente conhece, né, um domínio espacial. Tá? O que vai ocorrer é que essa transformada, em geral, vai gerar um conjunto de coeficientes, né, num domínio, por exemplo, de frequências. Tá? E o que ocorre é que esses coeficientes agora, eles capturam informações globais da sua imagem. Tá? Então, tipos de transformada bastante comuns aí são transformadas que levam as imagens do domínio espacial para um domínio de frequências. Tá? Então, você vai ter um coeficiente que mede a amplitude da ocorrência de uma determinada frequência na sua imagem como um todo. Tá? Então, exemplos de transformadas que fazem isso são as transformadas de Fourier. Tá? E no caso aqui, a transformada cosseno, que a gente vai dar uma olhada brevemente aqui, e que é muito utilizada nesses formatos de compressão, que permitem compressão com perdas. Né? O interessante é que a perda vai surgir exatamente quando aqueles coeficientes eles forem quantizados. Então, lembrando lá da nossa aula, né, de quantização, quando você pegar os valores e levar isso para um conjunto menor, né, você vai acabar introduzindo essa perda. Né? Obviamente que essa perda deve ser controlada, né? Você não pode gerar uma perda muito grande porque você acabaria introduzindo artefatos indesejáveis na sua imagem. Tá? Mas basicamente é isso. Quando você transforma a sua imagem para um domínio, por exemplo, de frequências, e você quantiza aqueles coeficientes que são números reais, tá? Você acaba aí introduzindo a perda, que de fato vai ser um dos componentes que vai permitir com que você compacte a sua imagem, né? Faça a compressão da sua informação. Tá? Então, a transformada que é utilizada bastante aí para formatos de imagens é a transformada cosseno.
a transformada cosseno discreta, que tem essa sigla DCT, Discrete Cosine Transform. Tá? E, na verdade, o que é essa transformada cosseno? Né? Ela vai ser aplicada a um sinal, né, no caso uma imagem, e ela vai medir, ela vai tentar expressar, na verdade, aquele sinal como sendo uma soma, né, de funções cosseno, né, com diversas frequências. Então isso é muito parecido lá com as transformadas de Fourier que a gente estuda lá na parte de redes, né, para você entender aí como é o comportamento de um sinal em termos de frequências, né? E ela é muito parecida. A diferença da transformada cosseno para a transformada de Fourier é que a transformada cosseno ela assume valores somente no domínio dos reais, né? E o que ela vai fazer? No fundo, você vai pegar o seu sinal, tá? E vai aplicar uma equação, né? Que vai para cada ponto, né? Do seu domínio de frequências, você vai multiplicar um conjunto de funções cosseno, né? Uma função cosseno, né? Pela sua função original em todo o domínio da sua função, tá? O que você vai acabar conseguindo com isso? Você vai estar medindo, de certa forma, a ressonância do seu sinal original com aquela função cosseno de uma determinada frequência, tá? Então, dessa forma, você vai medir qual é a amplitude daquela frequência dentro do seu sinal original. Então, a gente vai enxergar isso aqui nessa equação, ninguém vai tentar derivar essa equação, a gente vai tentar olhar essa equação de forma prática, entender, de certa forma, o que ela está tentando fazer, né? Você tem o seu sinal original, que é uma imagem com coordenadas y, x, né, onde y seriam as linhas da imagem, x as colunas, né? E a gente pode observar que a gente vai gerar agora uma nova imagem, uma TIJ, onde IJ agora são valores de frequência, tá? E como a gente vai obter a amplitude dessas frequências? Somando, né, o produto da sua imagem original, né, por funções cosseno em todo o domínio da imagem original. Então, por isso que a gente tem aquele somatório duplo ali, né, imaginando que a sua imagem tem de 0 a n-1 elementos em uma dimensão, uma direção, né, e 0 a n-1 elementos na outra direção. Tá? Então, a gente pode ver que a gente está somando o valor da nossa função original i, yx, para cada ponto, né, da função, multiplicada aí pelo produto de duas funções cosseno, né? E a gente pode observar que essas funções cosseno ali, elas são centradas em um ponto específico ali do domínio, né? Então, para cada valor yx, você vai centralizar a sua função cosseno, o produto das suas funções cosseno naquele ponto, e vai multiplicar as duas funções em todo o domínio. Isso vai gerar aí um valor de frequência, um valor de amplitude da sua frequência correspondente ao seu sinal original. Então, no final, o que você vai ter é uma nova imagem, só que essa imagem agora simplesmente é uma imagem de amplitudes de frequência. Tá? Cada pontinho da sua imagem vai ser um par de frequências, né, em ambas as direções, e o valor que você tem ali é uma amplitude. Tá? Então, esses vão ser os coeficientes aí que a gente vai obter através da transformada cosseno. O interessante que a gente pode já ter, certamente a gente deve ter percebido, né, é que a amplitude aí, ela é uma informação global, você não tem localidade, né? Tudo que você sabe é o quanto daquela frequência ocorreu no meu sinal original. Tá? Então, é exatamente um valor que corresponde à sua imagem como um todo, né? Você tem uma certa amplitude para uma determinada frequência, isso diz respeito à sua imagem como um todo e não a uma posição específica da sua imagem original. Tá? Então, o processo de perda vai surgir no momento em que você pegar esses coeficientes e você efetuar uma quantização. Vamos dar uma olhadinha agora, primeiramente no formato GIF, né? Óbvio que tem muitos detalhes aqui com respeito a esse formato. Eu vou fazer uma passagem muito geral, né, para dar uma ideia de como é a estrutura de um arquivo desse tipo, né? Essas imagens de GIF, elas são muito utilizadas para a internet. Tá? Uma coisa interessante do formato GIF é que ele permite transparência. Tá? Então, você pode selecionar uma cor específica dentro do seu conjunto de cores da imagem, que vai ser uma cor transparente, de forma que você possa fazer composição. Uma outra coisa interessante no formato GIF também é que ele permite que você construa uma animação
dentro do seu formato. Então o GIF, na verdade, permite você embutir várias imagens dentro de um único arquivo, né? Como é feita a compressão aí no GIF? Ela usa o algoritmo LZW, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nos detalhes, né, desse formato nos próximos slides, tá? E posteriormente a gente vai ver um pouquinho de como são as características do arquivo do formato JPEG, que é um exemplo aí de formato de imagens que usa compressão, que permite compressão com perdas. Então, a forma geral aí do formato GIF, né, segue aquele diagrama, né? Você tem um descritor de tela, que é uma informação global aí para o conjunto de imagens que vai estar sendo representado pelo seu formato GIF, né? Então, quer dizer, o GIF, ele armazena mais do que uma imagem, ele pode armazenar uma sequência de imagens. Então, a gente pode enxergar isso através daquele diagrama, onde você tem um descritor de tela, tá? E você tem um mapa de cores global. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse mapa de cores global, mas a gente pode entender o seguinte, que as cores que são armazenadas aí no formato GIF, na verdade, elas são índices para um mapa de cores. Então, imaginando que as nossas cores aí fossem componentes RGB, na verdade, o que você vai armazenar lá no dado realmente da sua imagem é um índice para uma tabelinha, tá? Que armazena as cores que vão ocorrer na sua imagem, tá? O que pode ser repetido aí na sua imagem é o descritor de imagem, tá? O mapa de cores local e os dados, tá? Então você pode ter um conjunto de 3 blocos consecutivos ali, como o descritor de imagem, o mapa de cores local e os dados. Então cada conjunto de 3 blocos daquilo ali vai permitir que a gente represente uma imagem dentro do conjunto geral que é o que está sendo representado no formato GIF. A primeira parte que a gente vai olhar no formato GIF é o que a gente chama de descritor de tela, tá? Então, esse cara armazena um conjunto de informações que são globais aí para todo o seu conjunto de imagens. Então, você tem o que a gente chama aí de as informações de dimensão, né, da sua tela. Então, imagine que você tem um suporte geométrico para posicionar as suas imagens, né? Em geral, todas as imagens vão ter o mesmo tamanho, mas não necessariamente, tá? Então, você descreveria o espaço de suporte aí para o conjunto de imagens que você vai representar no seu formato GIF, né? Então você vai ter um conjunto de 2 bytes, um número inteiro, na verdade, para a largura da sua tela, mais 2 bytes para a altura, né? E você tem um conjunto aí de bits, né? Formando um byte aí de controle. Então você pode representar vários flags. Por exemplo, aquele M ali representa a existência de um mapa de cores global ou não, tá? Aquele CR indica a profundidade do seu conjunto de cores, né? Quer dizer, quantos bits você vai utilizar para representar cada elemento de cor, né? E você tem várias outras informações, como por exemplo um byte para informar o background, quer dizer, qual é a cor de fundo, né, da sua imagem, né? E quer dizer, esse primeiro descritor, né, ele contém, na verdade, esse conjunto de bytes, tá? E eles representam, na verdade, informações que são gerais para todas as informações que são armazenadas nesse arquivo no formato GIF. O mapa de cores global, né, o que, na verdade, vem a ser esse mapa de cores global? Ele, na verdade, é uma tabela, tá? Então, você vai pegar todas as cores que existem na sua imagem, quer dizer, o gamute de cores da sua imagem, e criar uma tabelinha, tá, que aponta para essas cores. Então, no fundo, esse mapa de cores global, ele funciona como se fosse um array, né, um container, né, um conjunto de elementos, né, onde cada elemento, na verdade, é uma cor RGB, e você vai associar a cada cor RGB um índice. O que vai ocorrer? Lá nos dados da sua imagem, quer dizer, os valores de cor de cada um dos elementos, dos pixels, eles vão simplesmente referenciar esse índice e não replicar o valor RGB. Tá? Então, já com isso, a gente já ganha um pouco em termos de compactação. Ao invés de representar valores RGB, você simplesmente representa um valor de índice no dado que vai vir a ser a informação da sua imagem. Tá? Então, essa que é a ideia do mapa de cores global. Ele está definido para todo o conjunto de imagens que você terá
em sequência, né? Obviamente que cada imagem que faz parte do seu conjunto de imagens, por exemplo, no caso de uma animação, ele pode ter o seu próprio mapa de cores, tá? Mas é interessante você definir esse mapa de cores global. Então a gente chega no ponto em que você começa a ter efetivamente as suas imagens dentro desse arquivo, né? Então a primeira coisa que você vai encontrar é um descritor da imagem. Então agora a gente tem informação particular de uma imagem individual. Então obviamente você tem a posição dentro daquele espaço global, que seria a tela, né, correspondente ao formato GIF. Então você tem a posição onde está a sua imagem, quer dizer, a largura e a altura da sua imagem. Óbvio que no caso de uma animação você quer que todas as imagens tenham o mesmo tamanho, né, e que estejam posicionadas, tenham uma mesma origem, de forma que você faça a variação dos quadros e possa animar assim a sua sequência, né? E ela tem alguns flags também, né, como por exemplo o flag ali M do último byte, que indica a existência de um mapa de cores local, tá? E você tem também uma outra informação, que é o flag I, indicando se a sua imagem é entrelaçada ou ela é simplesmente sequencial, tá? Então, no caso entrelaçado, você vai armazenar, você vai exibir, na verdade, as informações de cor, né, saltando algumas linhas, né? Então você não faz o percorrimento sequencial dos dados. Então, o mapa de cores local ele é muito parecido com o mapa de cores global, mas ele é definido especificamente para uma única imagem, tá? Para uma imagem particular. Então, no momento em que você terminar a descrição daquela imagem individual, o mapa de cores local ele passa a não ter mais influência nas demais imagens e o mapa de cores global passa a reger, né, a codificação dos índices armazenados nos dados nas imagens, mas toda vez que você encontrar um mapa de cores local para uma imagem específica, né, é aquele cara que vai determinar como é feita a codificação das cores em termos dos índices nos dados da sua imagem. O que vão ser os dados realmente da imagem, né? Como eu havia falado, você não vai armazenar no formato GIF para cada pixel componentes RGB. Você simplesmente vai apontar, né, para uma entrada dentro do mapa de cores, que pode ser um mapa de cores local ou um mapa de cores global. Então, dessa forma, o que você armazena como dado é simplesmente um índice para uma tabela de cores, tá? E esses caras, eles que vão ser compactados através do algoritmo LZW. Então, a sequência de índices é que é compactada via LZW, gerando dessa forma um arquivo que armazena a sua imagem segundo o formato GIF, tá? Então, a única coisa que a gente deve ficar atento é que existem formas diferentes de você organizar essa sequência de dados, né? Você tem o modo entrelaçado, em que você vai exibir as linhas da sua imagem não sequencialmente, tá? Então, aqui no slide vem descrevendo exatamente qual é essa sequência que é adotada, né? Naquele espaço de 1, 2, 3 e 4, né? Mas a ideia é exatamente essa, que você possa exibir a sua imagem saltando algumas linhas até de modo a facilitar a percepção da imagem o mais rápido possível. Então, quer dizer, você pode ter uma visualização intermediária da sua imagem e aos pouquinhos vir trazendo o restante das informações. Então, como eu havia falado, né, os dados da imagem são exatamente as informações brutas, né, são exatamente os dados de cor da sua imagem. Eles são representados através de índices, tá? E esses índices, essa sequência de índices, né, para cada imagem é compactada, é comprimida através de e no caso aí vai ser o ponto e vírgula, né? No formato hexadecimal você tem aquele código ali, o 3B. Como é que é o formato JPEG, né? O JPEG foi um formato proposto aí por um grupo, né? Esse Joint Photographic Expert Group, tá? E ele se tornou um padrão ISO, tá? E é o formato que é mais utilizado aí para você transmitir imagens aí na web, tá? O interessante do formato JPEG, né, é que ele foi bolado exatamente para você tentar representar imagens com boa continuidade tonal.
Se você gerar uma imagem sintética, por exemplo, ele não é tão adequado se você aplicar um processo de compressão com uma perda muito grande, tá? Então, no formato JPEG existe um compromisso aí entre o tamanho do arquivo final e a qualidade da imagem que você vai gerar, exatamente porque ele permite você representar, comprimir uma imagem através de um processo com perdas. Existe um mecanismo de você gerar um arquivo JPEG sem perdas, mas ele aí passa a não ser muito eficiente, tá? Ele perde com relação aos outros formatos que usam compressão sem perdas. Ele, quer dizer, ele deixa de ser competitivo em relação aos outros formatos. O formato JPEG ele gera normalmente arquivos bem pequenos, tá? Ele permite você representar aí até 16 milhões de cores, tá? E como que é feito o algoritmo de compressão? Na verdade, ele é uma cadeia de técnicas, né? Basicamente, a gente pode ressaltar que tanto a transformada cosseno quanto o código de Huffman estão presentes aí no processo de compressão utilizado pelo JPEG. Ele não utiliza tabela de cores, tá? Então, no formato JPEG, você não tem essa ideia de tabela de cores como tinha no GIF, tá? Você não tem a possibilidade de especificar uma cor transparente, tá? E como eu havia falado, né, mais uma vez o slide está repetindo, esse formato ele é bom para imagens que tem uma boa variação tonal, uma boa continuidade na variação dos tons, tá? Quando você gera imagens que têm um corte muito brusco, quer dizer, com grande descontinuidade tonal, você pode começar a ver muitos artefatos se você aumentar muito a taxa de compressão. Ele não foi feito para você descrever animações, né? Existe aí um formato análogo que é o MJPEG, que é para vídeo, tá? E a gente vai dar uma olhadinha nos próximos slides aí como é feito o processo de compressão, né? Mas antes disso, vamos dar uma olhada no seguinte: você tem 4 formas de efetuar essa compressão, tá? Primeiro é a compressão sequencial, tá? Então, todas as componentes, cada componente vai ser codificado através de uma única varredura na imagem. Mas você pode também ter outras alternativas, como, por exemplo, o modo progressivo, tá? Então, você tem para a sua imagem várias varreduras, né? Onde cada varredura vai gerar uma versão da sua imagem com uma certa quantidade de informação, tá? E as varreduras subsequentes vão adicionar mais informações até que você tenha o conjunto total. Isso é interessante para o processo de recuperação, né? Quando você tenta visualizar uma imagem, por exemplo, no seu browser, a sua imagem vem chegando aos pouquinhos, exatamente porque ela foi comprimida através desse processo progressivo. Você também tem o esquema hierárquico, né? Onde a sua imagem, além de ter o processo de varredura, né, progressivo, você também tem uma subdivisão da imagem em blocos, tá? Onde cada bloquinho pode sofrer um processo de varredura por si próprio, tá? E, finalmente, você tem o mecanismo de compressão sem perdas, né? Mas não é um processo competitivo com os outros formatos que a gente conhece, aí, como, por exemplo, o GIF, tá? Que admitem compressão sem perda. Como é que é feito, em termos gerais, o processo de compressão no JPEG? O processo, na verdade, de codificação, né? Você está pegando a sua informação e gerando, na verdade, um código, que é um formato ali de representação da sua imagem. Primeiramente, você vai mudar o espaço de cor. Você vai pegar componentes que são RGB e transformar esses componentes em novos componentes que são componentes no espaço de crominância, tá? E luminância, tá? Que é o espaço aí, o Y, o CB e o CR, tá? Onde você vai substituir as componentes RGB por uma componente de luminância e uma componente de canal vermelho e um canal azul, tá? Por que o canal verde aí sumiu? Exatamente porque existe uma correlação forte entre a cor verde e luminância, tá? Então existe aí um alinhamento entre essas informações, então você pode simplesmente descartar o verde porque você tem essa informação capturada já no canal de luminância, tá? Na segunda parte, o que a gente faz é de subdividir a sua imagem em bloquinhos 8x8. E cada bloquinho daquele 8x8 vai sofrer a aplicação da transformada de cosseno que a gente viu anteriormente, tá? Essa transformada vai gerar um conjunto de coeficientes que vão ser quantizados, e nesse processo de quantização
é que vai surgir a nossa perda. Tá? Em seguida, esses coeficientes vão ser ordenados em zigue-zague na imagem, para que você possa determinar uma sequência linear dos seus dados, tá? E essa sequência linear vai ser, então, codificada usando o código de Huffman que a gente viu anteriormente. Então, nesse slide a gente pode ver, através de um diagrama, o processo que foi descrito em pseudocódigo, né? Você tem a sua imagem fonte, ela vai sofrer uma transformação que vai mudar o espaço de cor dessa imagem, né? A gente tinha originalmente as informações de cor no espaço tricromático RGB, e a gente vai levar essas informações agora para um espaço crominância e luminância, que é o espaço de cor YCRCB, né, CBCR, onde você tem uma componente de luminância e duas componentes de crominância, né, de croma, de informação de cor, e você vai, em seguida, subdividir essa imagem em blocos 8x8, que vão sofrer a operação, né, a atuação da transformada cosseno discreta, que vai dar origem a um conjunto de coeficientes que são números reais. Esses números reais vão precisar ser quantizados, né, lembrando nossa aula lá sobre quantização, e esses coeficientes quantizados vão precisar ser ordenados na imagem. A ordenação que é proposta pelo formato JPEG, né, o algoritmo vinculado ao formato JPEG, é uma ordenação em zigue-zague. Tá? Então, dessa forma, você vai linearizar essa sequência de coeficientes quantizados. Né? E uma vez que você tem essa sequência linear de coeficientes quantizados, você vai aplicar a codificação de Huffman para gerar aí códigos de bits para cada um dos símbolos correspondentes aos coeficientes quantizados. Então, é mais ou menos dessa forma que funciona o processo de compressão. A gente não entrou em nenhum detalhe aqui de cada uma dessas etapas, né, porque esse é um processo realmente intricado, mas através desse esqueminha a gente pode entender de forma bem simples como funciona o mecanismo de compressão do formato JPEG, que é um exemplo de formato de compressão, formato de armazenamento que permite compressão com perdas. Tá? Então, a gente termina essa aula por aqui. Obrigado pela sua atenção e até a próxima aula.